a próxima mesa, né? Aliás, foi uma apresentação, agora vem a mesa, né? É sobre políticas de saúde voltadas para as pessoas transexuais e travestis. Eu vou chamar a Alicia Kruger, o Dr. André Feijó, que não pôde estar conosco na mesa de abertura, mas agora ele vai estar conosco. A doutora Fábia. E antes deles começarem, eu gostaria que o David, o Bernardo, viesse aqui, Bernardo, enquanto a gente arruma o computador ali, para fazer a fala do Diretório Acadêmico de Medicina. Antes de começar a falar, meu nome é Bernardo, eu sou aluno do 7º período da faculdade. Eu queria pedir licença aos colegas e às colegas trans e travestis para representar o meu diretório aqui, porque eu sou um homem cis, então esse não é o meu lugar de fala, mas como não tem nenhum indivíduo da população na nossa gestão do diretório, coube a mim fazer essa fala hoje. O tema da minha fala seria qual a importância do debate da população T, sobre a saúde da população T ser incluído na formação médica, né? E se a gente for transformar isso numa pergunta, a resposta mais direta seria para que essa população, para que os indivíduos dessa população possam ser atendidos com terem seus direitos respeitados no seu atendimento, né? O que é uma coisa básica e universal a todo mundo, é um direito inalienável. Só que se a gente tem que responder essa pergunta, é sinal de que alguma coisa, tem alguma causa que faz com que essa população não esteja sendo plenamente atendida nos serviços de saúde. Então, para pensar um pouco nessas causas, eu sou do 7º período, já tenho um certo conhecimento sobre o currículo da UF. Queria trazer aqui a minha experiência como aluno médico de formação, né? Aqui na UF, a gente recentemente, pensando sobre isso, para falar aqui, eu identifiquei primariamente dois motivos. Assim. Aqui na UF a gente tem um currículo que é relativamente novo, ele é novo há 30 anos já, e ele foi feito preconizando que se na formação médica fosse abordado, fosse dado um viés mais sobre a integralidade, né? Um viés mais focado nas políticas sociais, mas, enfim, acabei de perder. Só que a questão as poucas disciplinas que a gente tem no nosso currículo que se abrem para falar sobre o tema da saúde da população T, fazendo uma crítica aqui agora aos alguns professores e ao currículo das faculdades, elas fazem isso de uma maneira muito positiva, elas acabam não gerando propriamente uma reflexão ou pensamento crítico naquele aluno. E o outro motivo seria que, para além dessas poucas disciplinas que se propõem a isso, a gente tem um pensamento, o novo currículo, ele não veio para quebrar, ele não deu bases para que se sustentasse uma luta contra o pensamento hegemônico da medicina que vinha do currículo anterior. Então, apesar da mudança da base curricular, esse pensamento hegemônico se mantém. E ele se mostra para a gente na faculdade de medicina, principalmente pela perpetuação dos preconceitos que os médicos já formados, que deveriam estão nos formando, reproduzindo para a gente. E para a população trans, para os trans e travestis, isso acaba tendo uma das diversas dimensões que, pelo pouco tempo de falar, achei interessante que eu abordasse aqui, é que na nossa formação, tirando os comentários preconceituosos, essa população simplesmente não é considerada. Não se aborda no nosso currículo que quando a gente for médico, provavelmente a gente vai ter que lidar com o indivíduo da população T ali precisando do nosso atendimento. E justamente, ao longo da nossa formação, o máximo de contato que a gente tem é nos eventos da DENEM, que é a nossa Executiva Nacional de Curso de Estudante de Medicina. Eles tentam trazer isso um pouco para a gente, só que são eventos de uma semana. Então, acaba não conseguindo contemplar bem tanto que a gente precisaria aprender sobre isso. Né? E isso acaba sendo muito, muito triste, porque o estudante, por mais que ele não reproduza aquele preconceito clichê, como eu já ouvi de alguns estudantes na faculdade, de a população T
a porta de entrada dela no serviço de saúde é pela psiquiatria, que não é propriamente uma verdade, mesmo que fosse, deveria ser pensado por que isso acomete essa população mais do que as outras. Isso acaba sendo muito triste, porque por mais que o estudante, depois de formado como médico, não reproduz aquele preconceito clichê, ele acaba não conseguindo atender plenamente aquele indivíduo que está ali na frente dele precisando do serviço de saúde. E isso acaba sendo alimentando essa roda de preconceito involuntariamente, acaba fazendo com que aquele estudante, sem ter a intenção propriamente, perpetue o preconceito diário nessa população e acaba negando a ela um direito que é previsto em Constituição. E na verdade nem precisaria de uma Constituição para prever esse direito, né? Porque deveria ser unânime que é um direito universal e inalienável a qualquer ser humano. Então, era para fazer uma fala curtinha de 5 minutos, espero que eu tenha falado bem aqui. A gente só está esperando o cabo HDMI, mas eu vou fazer o seguinte, o senhor tem apresentação, doutor? Não? Então, doutor, eu vou começar pelo senhor então, porque só falta conectar, está tudo prontinho, só falta o cabo, tá? Dr. André Feijó, então, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, aí o senhor apresenta o seu setor, que é muito grande o nome, eu não vou me lembrar. Bom dia a todos, bom dia companheiro da mesa. Sandra, obrigado pelo convite. Todos os colegas e futuros colegas aqui. É um prazer estar aqui porque, além de poder discutir esse tema que é extremamente importante, principalmente para nós, eu, com a graça de Deus, já vou me aposentar, mas vocês vão começar essa trajetória e eu acho que é importante que vocês reflitam desde a universidade, desde a formação de vocês sobre esse tema. Mesmo sabendo que não é um tema tratado nos currículos, mas esses seminários são extremamente importantes. Outro motivo que me dá muito prazer estar aqui é porque eu encontro a Bruna. Eu costumo dizer que nós todos vamos com o tempo a gente fica mais velho. A Bruna fica mais bonita, porque é uma pessoa, e além de ser uma pessoa extremamente inteligente, e eu sempre aprendo com ela, eu sempre digo que eu acompanho no Face, eu vejo toda a publicação dela. Então é uma pessoa, e para vocês terem o privilégio de morar na mesma cidade, vocês estudam na cidade onde ela mora e atua, que é muito importante ter uma pessoa como ela. Bom, meu nome é André Feijó Barroso, eu sou médico, saúde pública, eu sou advogado também, não precisa, a Sandra veio me chamar de senhor, apesar do meu cabelo branco, eu não faço a menor questão nem de ser chamado de senhor, isso vale para todo mundo. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, quer dizer, quando eu falei que eu estou me aposentando, lá no lugar que eu vou me aposentar agora, esse ano, eu trabalho na atenção básica na área técnica de saúde da população LGBT. Eu represento a Secretaria de Saúde no Conselho Estadual de Saúde da População, Conselho Estadual de Direito da População LGBT, e nós temos, dentro da Política Nacional de Saúde da População LGBT, os comitês estaduais de saúde integral da população LGBT. E eu coordeno no Rio de Janeiro. Tá? Quer dizer, inicialmente é interessante a gente ter umas ideias, porque hoje a gente tem uma área técnica, tem uma política nacional, mas a gente vê a origem disso, quer dizer, até hoje no Rio de Janeiro, quer dizer, não só no Rio, isso é uma questão, até no Ministério da Saúde, eu acho que ainda é assim, é um grupo de áreas técnicas de populações em situação de vulnerabilidade. Para a gente entender o que significa ser uma população em situação de vulnerabilidade, aí é a população negra, é a população de rua, é a população de quilombolas, é a população de campos floresta, entre outros. A população de situação de privação de liberdade não é considerada população em situação
de vulnerabilidade. Apesar de trabalharmos juntos muitas vezes, ela não é, pelo menos no Ministério não é. E você entende, quer dizer, o que são essas populações em situação de vulnerabilidade? São aquelas populações que historicamente têm um déficit de cidadania, de direitos, e foram agrupadas todas juntas numa mesma denominação, que é a população em situação de vulnerabilidade. É claro que é um grande avanço, é uma grande conquista dos movimentos, que você tenha hoje as diversas populações com políticas específicas. Quer dizer, não dá para você achar que... Quer dizer, quando você colocou tudo no mesmo saco, é um reconhecimento que ela dizia que você não sabia como lidar, não tinha políticas específicas, sabendo que havia necessidade de políticas específicas, e com o tempo foi se evoluindo, avançando. Obviamente que hoje em dia é uma incógnita sobre como continuarão ou não esses avanços, o desenvolvimento dessas políticas. No Estado do Rio de Janeiro, tem uma política nacional da população LGBT que o Ministério não republicou, a gente não tem mais os livrinhos. Tem no site do Ministério a política, o documento em versão digital, que vocês podem consultar. Infelizmente o livro não dispõe. E essa política tem algumas coisas muito interessantes. Uma delas é a criação desse Comitê Estadual de Saúde Integral, que é um local... Eu costumo dizer aqui no Rio de Janeiro que o comitê, para nós, na Secretaria, é um grande passo em termos de você tornar transparente para o movimento social as políticas. O movimento social está dentro do comitê e a gente discute todas as questões das políticas de uma forma conjunta, não se esconde nada, procura, está sempre com a participação de tudo. Uma outra questão da política nacional, que é a portaria do processo pré-sexualizador, que a primeira versão dela é de 2007, e em 2013 foi publicada uma segunda mais atualizada. Essa portaria prevê, desde o tratamento ambulatorial, no processo de a questão da hormonioterapia, e prevê também a questão do processo cirúrgico, o processo de redesignação sexual e as demais cirurgias envolvidas. Essa portaria é uma coisa assim, o processo, a publicação dela é uma coisa muito interessante. Se vocês, obviamente que isso foi em 2013, a maioria dos estudantes aqui ainda não é de medicina, igual que principalmente acompanharam. A portaria foi publicada num dia de manhã, saiu no Diário Oficial de manhã cedo, e ela foi retirada, foi cancelada no dia seguinte, saiu de novo, com uma pequena alteração, que é a idade para começar tanto a hormonioterapia como para realizar a cirurgia. Porque existe uma questão que você tem que fazer pela portaria, tá? Pelo processo, você tem que fazer um processo de hormonioterapia de preparação tratamento psicológico, durante 2 anos para capacitar, para a pessoa estar preparada para a cirurgia. E começava com 16 anos a hormonioterapia, a cirurgia podia ser feita aos 18. Como menor de idade vai fazer hormonioterapia, mudou para 18 e 21 anos, respectivamente. É claro que nós já temos 2 estados onde, através do CRM local e da Defensoria do Ministério Público desses locais, você já consegue experimentalmente, em algumas questões, fazer tratamento de menores de começar com 16 anos. É o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul.
Aqui no Rio de Janeiro tem um grupo do Ministério Público, junto com a Defensoria Pública e o IED, que também estão trabalhando no sentido de conseguir aqui no Rio de Janeiro isso seja autorizado. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o IED, que está habilitado nessa portaria. IED é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Ele é habilitado na modalidade ambulatorial do processo transexualizador. Obviamente, se vocês vão me perguntar se funciona muito bem, ele ainda não funciona muito bem, ele tem equipe pequena. Aí entra na discussão dos profissionais que se dispõem a trabalhar com a população, como já foi citado antes. Os profissionais de saúde são extremamente, como a sociedade brasileira, de uma forma geral, de conservadores e dificilmente querem lidar com o público, o paciente, o cliente, que questione alguma coisa, um grupo social. Então você tem dificuldade de montar a equipe, a endocrinologia, mesmo a psiquiatria você não tem tanta facilidade de conseguir. Então o IED, ele tem, além da questão da dificuldade de ampliar as equipes, devido ao argumento usado da crise econômica do Estado, que todo mundo acompanha, que não precisa se falar sobre ela, que a gente tem dificuldade de comprar os hormônios para fornecer, o que faz com que muitas pessoas que procurariam esse tratamento não o fazem, porque a grande questão é conseguir o hormônio. A gente sabe disso agora, tem questões que a gente não conseguiu ainda resolver. No Rio de Janeiro, além da questão, além do IED, nós temos o Pedro Ernesto e a UERJ, que também são habilitados pela portaria anterior. A crise lá é pior, ainda está pior. Então a gente ainda é uma incógnita como é que vai ser o papel dessa unidade. Eu recebi uma visita finalizando, e como pela programação que eu recebi, ainda vou falar mais uma vez, então acho que a gente pode discutir isso mais, continuar a apresentar questões da política estadual mais à frente. Mas eu acho que a grande questão que eu acho que a gente tem na política estadual é a questão do comitê que a gente criou e tem, apesar das dificuldades, tudo funciona, tem reunião uma vez por mês, com participação dos profissionais de várias unidades que trabalham, vários órgãos da Secretaria de Trabalho e do movimento social. E a questão do processo transexualizador, que é uma demanda importante e que hoje em dia nós temos o IED habilitado pela nova portaria e temos o Pedro Ernesto, que foi habilitado desde 2008, 2007 da outra portaria, e hoje está se conversando para ver se, porque em geral essas cirurgias são feitas em hospitais universitários. Nós estamos vendo, conversando com alternativas para o UERJ, já que eles estão com dificuldade de retomar e de atender a necessidade. A gente conversa mais numa próxima mesa. Obrigado. Obrigado, André. A gente o André vai voltar também a falar à tarde, né? Agora eu vou passar então para a doutora Alicia, por favor. Eu vou ficar passando para você. Bom dia para todo mundo. Falar bem calma, né? Nós estamos na faculdade de medicina. Acharam, né? Vou levantar porque travesti é babado. Falei que sou travesti. A primeira coisa que eu sempre deixo para falar no final, diferente do que a Bruna falou, uma coisa que eu quero iniciar rapidamente. A sua identidade é diferente também do que o coletivo coloca. Eu, por exemplo, mesmo me colocando como travesti, que é uma identidade política muito forte, e aqui eu faço apelo para que a gente não deixe a identidade da travesti morrer nesse país, porque apesar do termo transgênero estar entrando com muita força, e não necessariamente é um problema, porque se internacionaliza as discussões e é bacana, a travesti é nosso bem maior dentro do movimento LGBT brasileiro. Não fosse a travesti, nem nós, travestis atuais, nem Bruna, nem as pessoas, os gays, as lésbicas, teriam, porque foram as travestis que iniciaram esse movimento todo aqui no Brasil, nós não teríamos nada que temos hoje.
Não vão achar o termo travesti feio, que é aquela que remete à criminalidade. Travestis também somos nós, aqui nas plenárias, nos bancos das faculdades, né? Então eu só queria começar por aí. Mas travesti, todo mundo acha que só sabe falar em prol de si próprio, do seu movimento. De formação eu sou farmacêutica e vou falar um pouquinho para vocês numa linguagem bastante técnica para mostrar também que a gente não sabe só militância, a gente sabe muita biologia e fisiologia também. Mas para isso eu quero muita interatividade com vocês, pode ser? Aqui tem gente da medicina, levanta a mão. E algum outro curso? Fisioterapia eu sei. Algum outro curso? Farmácia. Farmácia. Linda, vai me ajudar ainda, né? Serviço social. Não vou nem falar, que eu tenho uma paixão por serviço social. Muito do que eu aprendi na minha vida com assistência social. Vamos lá. Estatística não quero. Estatística é para confundir. Ah, eu sou epidemiologista, por isso que eu tenho pavor de estatística, que é o que acaba com a minha vida, né? Sou professora da Fono. Fono. Fono para travesti, então é uma maravilha, né? Oi. Direito. Outras opções, tudo é ligado à saúde, né? Psicologia. Eu pergunto isso pelas abordagens. Por favor, interajam comigo, eu vou tentar ser o mais rápida possível, até porque eu também vou ter mais uma fala depois. Então vamos lá. Cis e trans, minha amiga farmacêutica aqui vai me ajudar. A Bruna me falou aqui que o termo cis foi cunhado pelo movimento trans para dizer que vocês não são os normais ou as ditas mulheres biológicas, a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Mas de onde é que surgiu esse cis e trans? O termo é do latim. Mas aí eu pego uma matéria do cão, chamada Química Farmacêutica, que vocês da medicina têm graças a não ter, que é uma matéria que é babado. Ela nos mostra de onde veio cis e trans, e sim, veio da química. O movimento pós-Stonewall dos Estados Unidos buscou na química uma explicação para dizer quem é cis e quem é trans. Minha amiga farmacêutica, consegue me ajudar aí ou não foi bem quer? Deixa você à vontade, Alice. Então, beleza. Então nós temos aqui duas moléculas, uma cis e uma trans. Alguém consegue perceber a diferença entre elas, apesar de elas terem a mesma função? A posição do cloro, quando está para o mesmo lado, ela é cis. Quando está para o lado contrário, que a gente chama isso de racematos, uma mistura racêmica, a gente fala que é trans. Como tem o paracetamol, não sei se vocês da medicina prescritores, existem dois tipos de paracetamol, o cis e o trans paracetamol. Qual é que funciona? Trans, é claro, né? É o único que consegue se ligar aos receptores do nosso corpo, é o trans paracetamol. Conseguem ver que são substâncias iguais? É porque a gente está vendo ela plana, mas se fosse em 3D, a única diferença é uma posição, que também é momentânea pelo giro da molécula, do cloro. Pode passar. Aí vamos voltar rapidamente, porque a gente estava falando, uma coisa que me deixa muito enfurecida é quando a gente fala da mulher biológica, do homem biológico e da mulher trans, porque eu preciso dizer que eu sou biologicamente mulher. Biológicos somos todos nós, não vejo, acho que ninguém aqui é feito de massinha, né? Todo mundo é feito de carne, osso e biologia, né? Aí nós temos, por exemplo, a identidade de gênero lá no cérebro, que todo mundo deve saber o mínimo, que é como eu me expresso para a sociedade. Qual é a identidade através das minhas roupas, através do nome que eu escolho, de vários símbolos sociais eu expresso minha identidade. Não preciso dizer que ela é totalmente diferente da orientação sexual, certo? Ou da sexualidade que a gente tem usado mais. Eu posso ser trans e posso ser lésbica. Posso ser trans, ser bissexual. Ou ser trans e não gostar de ninguém. Eu vou ser sortuda, né? Porque ultimamente tá difícil. E aí o tal do sexo biológico. Pode passar para o próximo. E aí, inclusive na minha dissertação de mestrado, que eu vou defender agora em uns meses, estou apavorada por causa disso, eu trago um novo conceito chamado tripé do sexo biológico. Mas deixa eu contar para vocês, não é novo. Eu só fiz uma interpretação do óbvio. Meus queridos colegas médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas do direito, mas principalmente o pessoal da área da biologia, sabe que o sexo não se resume à anatomia. Eu coloco o tripé, mas está uma pirâmide, e no fim das discussões com meus professores tem que ficar uma pirâmide mesmo, que a genitália ela é predominante. Porque quando eu olho o genital do bebê quando ele nasce, ou do ultrassom, eu vou dizer se ele é menino ou menino. Né? Só que eu também tenho o sexo genético e eu tenho o sexo hormonal, ou gonadal, certo?
A gente não vive na sociedade da maioria ou pensando num tripé. Se eu quebro um pé dele, ele desmonta, não desmonta? Se eu quebro 2, 3, então nem diz. Genitália, eu não posso modificar, transformar um pênis numa vagina e vice-versa? Sim ou não? Sim. Já quebrei um pé, esse tripé já caiu. Mas aí eu também não... Automaticamente, na verdade, se eu operei, eu não perdi o sexo gonadal? A priori? Gente? Perdi. Já quebrei 2. Na sociedade da maioria, esse sexo biológico aqui já relativizou totalmente. Ah, não, mas eu tenho a genética. A genética, porque vocês já viram que tem muito especialista em genética aí que não era da área da biologia falando em post de Facebook? Pois é, não, mas a genética é imutável. Pode passar. Pois é. Aí eu vou contar pra vocês uma coisa que vocês já devem saber. Vocês sabem pra que serve o cromossomo Y? Alguém me diz, ô médico, você não vai ficar feio? Alguém tem que me dizer a função, 2 funções básicas do Y. Os bofe não vão saber me dizer pra que serve o Y, vocês não têm Y não? Podem não ter, né? Primeira, para dar característica sexual secundária. Ele vai fazer toda aquela cascada da proteína SRY, vamos lembrar lá da genética, da fisiologia, para dar esses ditos caracteres secundários, certo? Essa é a primeira função. A segunda é carrear das raríssimas e poucas doenças ligadas ao sexo que são ligadas ao cromossomo Y. Vamos lembrar que a maioria é ligada ao X. Algumas poucas são ligadas ao Y. Se eu cortei fora o testículo, que é aquele que vai mediar o produto, e se eu não tenho nenhuma doença carreada ao Y, para que ele serve no meu corpo? Marcador de quê, exatamente? Todo ser humano, que é 46 XX ou XY, todo ser humano vai ter um cromossomo X funcionante no corpo, certo? Ou estou errada? O que acontece com o outro? Ô, medicina, farmácia. Ele é novela, não sei também todos os períodos que todo mundo tá, ele é novela e vira uma manchinha na célula. Como que é o nome dessa manchinha? Corpúsculo? Corpúsculo? De Bar, exatamente. Então todo ser humano vai ter um X funcionante. E o Y, se não tiver toda essa cascata fisiológica, não vai ter função. Isso também não invalida as pessoas, mas e quem não opera? Vamos pensar que quem toma hormônio toma uma cirurgia por dia com os antiandrogênicos e com a reposição do estrogênio. Isso não é para invalidar, por exemplo, também as pessoas que não tomam hormônios, mas é só para mostrar que quando a biologia tenta ser opressora, ela também é autodestrutiva. Que eu consigo desmontar ela com ela mesma. Pode passar. E aqui, pode voltar, que vocês perguntaram. Hermafroditismo é um termo que não... Você volta? Sim, deixa eu ver. Hermafroditismo é um termo que a gente não usa mais, mas a intersexualidade, nós temos várias possibilidades para... Falando em biologia, inclusive, não estou colocando aqui as nossas lindas e maravilhosas ciências humanas e sociais que tanto nos dão suporte, mas vamos usar só a biologia, que é o que a gente gosta, né? Ela mesma me diz que existem tantos tipos de corpos e possibilidades. Pode passar. E o que o cavalo marinho tem a ver com essa história? Alguém consegue me dizer? Oi? É um macho que engravida. Mas Deus não criou o homem, a mulher engravida, isso é natural e da natureza? A própria natureza me diz que os machos podem engravidar. Assim como nós temos machos da espécie humana que também engravidam e podem chegar para vocês, futuros obstetras, ginecologistas, grávido e prestes ao trabalho de parto. E ele é um pai, não uma mamãezinha. Pode passar. Aí, só para diferenciar isso, a gente já sabe que orientação sexual não é a mesma coisa que identidade de gênero. Um é quem eu sou e o outro é com quem eu quero estar, quem eu quero amar. Todo mundo aqui, ou alguém já assistiu Sense8, por exemplo? Sim ou não? Sim. Tem um casal lésbico, não tem? Sim. Uma pessoa cis e outra trans, 2 mulheres. Que é a pergunta, né? Bruna, se você gosta de mulher, por que você virou mulher? Vai gostar de homem, virou homem, por que vai gostar de homem? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Pode passar. E aí eu montei brincando um jogo dos 7 erros do que nunca perguntar para uma pessoa trans. E aí eu vou fazer uma vez aqui e dependendo. Dando uma risada, né? Faz o print. Faz o print. Mas vamos lá, porque aqui nós temos profissionais da saúde e algumas coisas, dependendo da situação, podem ser perguntadas pensando na clínica. Qual o seu nome anterior? Isso nunca interessa. E agora que a decisão do STF vai interessar menos ainda. Se a pessoa mudou o nome, para que ficar falando e perguntando? Isso é uma coisa um pouco óbvia. Você operou?
no geral, e mesmo nós, médicos, farmacêuticos, todo mundo aí, não precisa perguntar no dia a dia. Eu preciso perguntar para fazer uma anamnese, para planejar, fazer um projeto terapêutico singular, lá da política de humanização, que eu também concordo contigo, muito específico para a pessoa. Aí sim vai me interessar se ela operou ou não, para eu ter o melhor cuidado desse corpo. Como é que você faz xixi? Geralmente pela uretra, né? É o órgão responsável para isso, né? Mas eu tô treinando para fazer deitada, porque eu acho mais confortável. Como é que você faz sexo? Não precisa explicar, né? Sua família te aceita? Parece uma coisa tão inocente, mas por que toda hora a gente tem que estar explicando sobre aceitação ou não familiar? Isso não é perguntado para pessoas em geral. Seu parceiro ou sua parceira é gay ou lésbica? A coisa que eu falei, virar mulher para gostar de mulher, isso não existe. Outra coisa, né? Se você gosta de mulher, por que virou homem e mulher, né? Pode passar. Então, a homofobia que a gente tanto fala, a lesbofobia, a bifobia são totalmente diferentes da transfobia. Significa que uma pessoa trans nunca vai sofrer lesbo ou homofobia ou bifobia? Pode. Se ela for lésbica, gay ou bissexual. Eu já estou preferindo ela sexual, né? É melhor. E aí você não sofre de lado nenhum. Mas nós temos um preconceito específico relacionado à identidade de gênero, a crimes, inclusive, que é a transfobia, que diz respeito à minha identidade. Então eu não digo que uma pessoa trans, por ser trans, sofreu homofobia. Nós não somos gays, necessariamente, ou lésbicas. Nós sofremos a transfobia. Pode passar. E aí, sabe aquela nossa piadinha com o amigo do lado? Ah, traveco. Aconteceu uma coisa, há 2 anos eu sou formada pela Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde também tem curso de medicina, e estava tendo um open bar, ninguém aqui sabe o que é open, né? Um open bar da farmácia e tinha alguns alunos da medicina. E a banda que estava tocando, o baterista era da medicina. Resumindo a história, eu acabei ficando com ele na festa, e isso obviamente virou o comentário da universidade. Esse tipo de piadinha traz esse quadro que a gente tem aqui. É até um pouco racista falar isso, mas aqui, quanto mais escuro, pior. Uma situação de um mapa, né? Inclusive uma visão muito eurocêntrica. Qual é o país? O único país que está pintado de preto? O Brasil. O que será que isso quer dizer? Por dados oficiais da Transgender Europe, que é uma associação de grupos de pesquisa situados em Berlim, que inclusive tem um brasileiro trabalhando, mostra que o Brasil é o país que mais notifica mortes de travestis e transexuais no mundo. Negar, atender, tudo isso contribui para isso aqui. Pode passar. E aí eu vou rapidamente, que esse é a minha incumbência, mas eu quis trazer isso para vocês antes, falar um pouquinho do panorama do HIV/AIDS no Brasil. Vou fazer isso de uma maneira bem rápida mesmo, porque a Fábia vai falar e eu volto para esse assunto à tarde. Pode passar. Nós tivemos temos até hoje 4 grandes momentos do HIV/AIDS no Brasil. Alguém aqui quer ser infecto? Não, né? Porque não dá dinheiro, né? E é assim que muita gente pensa. Saúde coletiva, infecto, né? É médico da pereca. Mas a gente tem que pensar que isso aqui, o HIV deixou de ser um vírus há muito tempo e é uma questão social. Vamos lembrar lá dos DSS. No primeiro momento, resumindo, nós tínhamos o paradigma do câncer gay. Né? Era só gay que tinha HIV, tinha ali a foto do Cazuza, e nós tínhamos um tipo de prevenção que é clássica. O que é a prevenção clássica? Eu tenho um agravo, eu tenho um tipo de proteção. Camisinha, AIDS, ponto. Se fosse assim, a epidemia tinha acabado. No segundo momento, a gente começa a falar dos comportamentos de risco, a gente começa a adicionar na noção de risco também as vulnerabilidades. E aí eu pego a fala do senhor sobre vulnerabilidades. Do senhor, do você. Ninguém é vulnerável. Eu não sou vulnerável. Vulnerável é um bebezinho ali de 1, 2 dias de vida que não tem seu sistema imunológico completamente formado. Nós, pessoas trans, somos vulnerabilizadas pela sociedade transfóbica. E isso é muito diferente. Então, essas noções, elas foram adicionadas a do risco clássico. Aí, no terceiro momento, a gente, baseado nesses conceitos, a gente promove o acesso universal aos medicamentos, por exemplo, uma compra muito maior. E hoje, no quarto momento, a gente tem o paradigma da prevenção combinada, ou seja, não adianta um agente, uma doença, um tipo de proteção. Se fosse assim, tem tratamento, tem prevenção para HIV, não tem? Por que a epidemia não acabou, então? Ninguém sabe responder isso. Pode passar. Pode passar. Tem mais
Não vou explicar muito bem isso, que depois eu vou retornar. O HIV vem crescendo no Brasil. Lembrando que até 2013 a gente só notificava AIDS no Brasil, ou seja, um caso que a pessoa já tinha uma doença oportunista até 2013. Por isso esse crescimento que vocês vão ver ali. Lembra das aulas de epidemia? Você sempre tem que analisar um crescimento, uma tendência. Se ela foi por real aumento ou se ela foi por melhora das condições de notificação. E foi o que aconteceu em 2013 em relação ao HIV. AIDS manteve-se e o HIV cresceu pela melhora, pela possibilidade da notificação. Pode passar. Proporção por faixa etária. Nós temos um padrão que jovens têm cada vez mais HIV no nosso país e depois a gente pode discutir melhor isso. Pode passar. Mesma coisa. Pode passar. Só voltando. Quem mais adoece, quem mais pega HIV é branco. Isso é fato no Brasil e a epidemiologia nos mostra isso. Agora, quem mais morre por causas relacionadas ao HIV ou AIDS são pretos. E não são negros, que é a soma de pretos e pardos. São pretos que morrem mais. E onde é que estão esses pretos? Geralmente em favelas, sem condições de estudo. Será que o HIV é só o vírus mesmo? Se a gente começar a olhar o padrão de adoecimento e mortalidade? Pode passar, depois eu vou explicar isso. E aí, para fechar, e aí eu introduzo minha fala da tarde, a gente trabalha hoje, não mais com a noção de risco, mas com de vulnerabilidade acrescida ao risco, com 5 populações-chave, que a gente chama de chave, porque tem prevalências maiores de HIV, mas por causa dos fatores sociais. Quem é que já estudou com gay? Levanta a mão. Com gay. Com hétero. Estudou na vida, com hétero. Óbvio, todo mundo, pelo amor de Deus, né, gente? Com ninguém mais é hétero, né? Agora, quem é que já estudou com uma travesti? 1, 2... Aqui até que tem bastante, mas é muito menos gente. Então aí a gente começa a ver o porquê dessas vulnerabilidades. Se uma pessoa não foi nem à escola, ela não vai saber o que é HIV. Nem precisa saber, esse é o menor dos problemas dela. Muito menos vai saber as formas de prevenção. Então a gente pensa principalmente nos gays e outros homens que fazem sexo com homens, nas trabalhadoras do sexo, as prostitutas, como vocês entenderem melhor, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas que usam álcool e outras drogas e nós, pessoas trans. Mas a gente também pensa transversalmente a questão da população negra e da raça cor, a questão de ser adolescente jovem nesse país, ser indígena em algumas regiões e também se você está ou não em situação de rua. Aí você olha as prevalências, por exemplo, eu tenho 0,4%, 830 mil pessoas mais ou menos vivendo com HIV no Brasil, feito por modelagem matemática, com Sandra Dora, né? E aí a gente vê, quando você vai para populações específicas, olha a discrepância das prevalências. População trans, 31,2% no estudo específico, claro, não é de abrangência nacional, mas já é um ótimo quadro transversal para olhar o que eu preciso fazer em saúde pública. Pode passar, pode passar? Seria... A priori, para despertar em vocês uma discussão que é necessariamente importante, eu acho que é isso. E eu vou terminar novamente com aquela frase que Keila sempre fala, que nós, travestis transexuais, o nosso movimento é filho da AIDS. Então a gente não pode, com 31% de prevalência, pegar e fazer isso aqui, jogar a sujeira para debaixo do tapete, um movimento que você não quer falar de AIDS porque isso me traz estigma. A gente precisa lutar contra o estigma da AIDS, encarar que a AIDS está nos atacando e muito, e lutar. Seja com ferramentas acadêmicas, seja com ferramentas do movimento social, com ferramentas clínicas. É muito necessário que a gente discuta sim o HIV, porque a nossa população, a minha população, é a que mais está morrendo por HIV. É isso, obrigada, gente. Eu queria chamar, só para anotar a presença da professora Ana Uziel. Obrigada. Infelizmente, a defensora não pôde vir, Ana, e sua mediação ficou prejudicada, né? Mas eu gostaria de agradecer a sua presença. Você vai ficar com a gente? Tá certo. Obrigada. Tá? Eu só fiquei sabendo na apresentação que ela não viria, tá? Então, doutora Fábia, pela Secretaria Municipal de Saúde, a fala é sua. Obrigada mais uma vez, Sandra.
Minha fala vai se costurar com a fala da Alicia, então algumas coisas eu não vou precisar ficar para a gente ganhar tempo e poder conversar depois. Sandra tinha encomendado que falasse um pouco em relação às políticas para infecções sexualmente transmissíveis, HIV dentro do município, mas eu não podia deixar também de contextualizar isso. Por favor. E contextualizar por quê? Eu acho que é muito claro, embora a gente está dizendo que precisa incorporar nos currículos, nos currículos das profissões de saúde, de qualquer forma, nos currículos dos profissionais de saúde, e olhar para os nossos serviços também, para como eles estão funcionando e a qualidade deles. A base de tudo, e por isso está ali como linha de base, é o Sistema Único de Saúde, que na verdade já propõe para reorganizar o sistema e os serviços, a universalidade, a integralidade e a equidade. Então isso seria a base para que a gente não precisasse nem estar tendo problemas, vindo a ter problemas como a gente tem. Universalidade, porque o direito à saúde é para todos e o acesso tem que ser sem discriminação. Integralidade, porque essa atenção tem que ser centrada no usuário, nas suas necessidades e por meio de projetos terapêuticos que sejam singulares, então não são todas as pessoas trans e travestis que vão ter as mesmas necessidades também. E a equidade, devido a gente priorizar segmentos populacionais pelo grau de vulnerabilidade. E aí digo até mais, já que a gente está falando para estudantes em formação e muitos estudantes médicos, isso não deveria estar nem só pensado para o SUS, mas também para quem um dia vai estar no setor privado, nos seus consultórios e pelos seus planos de saúde também. São princípios que a gente poderia falar assim, caramba, Fábio, mas está mais do que batido. Toda hora a gente fala em princípio de SUS, mas se a gente não incorporar e colocar de fato, operacionalizar e executar, eles não vão acontecer, porque eles dependem de nós, profissionais de saúde. E aí eu queria lembrar só esse cartaz do Ministério da Saúde, que diz que no SUS há espaço para todos, mas para preconceito e discriminação não. Então, em termos de formação, a gente vai falar mais à tarde sobre isso, mas a base também é nesse sentido. A gente precisa repensar o porquê dos nossos preconceitos, dos nossos estigmas. Havia antigamente, aqui no comercial perguntava onde mora o seu preconceito. Então a gente precisa, como profissional de saúde, como formadores dos profissionais também, se perguntar sobre isso para a gente poder lidar com discriminação e exclusão social. Para a gente refletir algumas frases que eu trago da população T e muitas delas tiradas, e aí fica como sugestão para vocês assistirem, quem não conhece, o WebDoc Pop Trans, está na página do nosso departamento, www.art.gov.br, vocês encontram pelo YouTube também. No volume 2, inclusive, Bruna está lá falando, e a gente pode aprender muito de fato com as populações, com os segmentos, e algumas frases então. A população trans tem acesso ao serviço de saúde, mas falta acolhimento. Falar simplesmente que o acesso existe, falar para vocês aqui que a gente tem rede em Niterói, que tem unidades básicas, que tem policlínica, que tem hospital, não garante que a gente está tendo acolhimento, que de fato essas pessoas estão entrando e sendo atendidas. Ou uma outra fala, não preciso que me aceite, exijo que me respeite. Então, de base, todos os profissionais de saúde deveriam estar pensando também em ética, respeito, no cuidado às pessoas. Informação reduz preconceito, isso já foi dito mais cedo sobre a questão da ignorância, isso que nos faz mal, inclusive no nosso trabalho. Outra, quando me perguntam se sou uma travesti ou uma transexual, faço questão de dizer que antes de tudo sou um ser humano, tenho direitos e deveres. É ponto de partida para qualquer área, seja dentro da saúde ou fora da saúde. Você passa a ser um homem, aí essa é uma fala de um homem trans, e o sistema não aceita homem fazendo exame ginecológico. E aí ele pergunta, então onde está o problema, no homem ou no sistema? Outra fala, a gente só precisa de sensibilidade, a gente não tem trans nas escolas por causa da transfobia, a identidade é a sua própria existência, como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Isso nos ajuda, Bruna, trazer aquela fala de sensibilização, a gente nos sensibilizar em relação a isso, porque cada um de nós também tem algo da nossa identidade que muitas vezes sofre algum tipo de preconceito e discriminação, e aí a gente sente na pele também. O aspecto é outro.
É questão do médico olhar para aquele ser humano com as peculiaridades dele, com a singularidade dele e dar um tratamento de acordo. A população trans encontra seus próprios recursos e aí se automedica, injeta silicone e não confia nos profissionais de saúde não por acaso, mas porque não quer ser maltratado. Outra fase, os profissionais às vezes dizem que a população trans não acessa os serviços de saúde, frase da Bruna, né? E eu digo que a pergunta deveria ser por que elas não estão acessando os serviços de saúde. E a última, eu tive um AVC, precisava de um neuro e não tinha que ser um neurologista para trans. Vamos pensar mais um pouco. Um pouco da imagem que a Alicia já trouxe, já que então eu estou falando desse lugar também da assessoria de infecção sexualmente transmissível e HIV no município. Estudos específicos que vêm sendo realizados mostram a concentração do HIV diferenciada em determinadas populações, é 0,4 na população geral, como a Alice disse, 31,2 na população trans. Então não dá para nós pensarmos que o cuidado da saúde se limita a essa área. Eu acho que tem que ser mesmo como ponto de base, porque senão você não consegue ser atendido por conta da dor de ouvido, por conta da quebrou a perna, e aí isso fala também das pessoas que vivem com HIV não sendo trans, que quando chega na emergência, por exemplo, de um serviço nosso, que é o hospital, por exemplo, Carlos Tortelli, onde tem serviço para pessoas vivendo com HIV/AIDS, enfermaria específica. Chega na emergência geral, se ouvir falar em HIV, não atende, chama o povo lá de cima para atender. Então, acho que isso a gente tem que procurar garantir mesmo, não deixando de pensar sobre a temática do HIV. Pode passar, por favor. E aí, por conta disso, a gente vê como política a estratégia do Ministério da Saúde em relação ao HIV, falando em prevenção combinada. Quando eu olhei para essa imagem a primeira vez, Alicia, né, que a gente vem chamando de mandala, mas me remeteu àquela imagem do programa de televisão que roda a roleta, gira a roleta. Aí eu fiquei até preocupada, eu falei, gente, tomar cuidado para não achar que a roleta tem que parar num lugar, né? Que fica naquela seta e é aquilo que vai acontecer. A ideia disso é que a gente possa, a cada momento da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, a gente utilizar de um ou mais possibilidades e estratégias de prevenção em relação ao HIV. Então a gente tem ali testar regularmente para HIV e outras infecções, hepatites, a profilaxia pós-exposição sexual ou outro tipo de exposição, né? A tomada de medicamento após a exposição, a PrEP, que é a tomada da medicação antes da exposição, depois comento melhor, prevenção de transmissão vertical, imunização para o vírus de hepatite B e para o HPV, a redução de danos, para a gente pensar em relação também a essa vulnerabilidade acrescida pelo uso de álcool e outras drogas, diagnosticar e tratar pessoas com IST e hepatites virais, o preservativo masculino e feminino gel continua ali na roda também, tratamento de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, e aí, por dentro, a gente fala na população-chave prioritária e por fora, marcos legais e outros aspectos estruturais. Então, vale a pena marcar também com vocês esse ano de eleição e esses marcos estruturais que falam de leis, muitas das vezes desestruturam, enrolam e fazem as pessoas se perderem mais do que ajudam na organização de políticas e de programas. Então é muito importante a gente estar atento a isso, que garante o atendimento de qualidade também. Pode passar. O conselho fala que a prevenção combinada é uma estratégia de prevenção que a gente vai combinar em prevenção biomédica, comportamental e estrutural, que vai ser aplicada em nível de indivíduo, de grupos, de relações, levando em consideração as necessidades, especificidades e as formas de transmissão do vírus. E não está escrito ali, mas respeitando a autonomia dos sujeitos acima de tudo. Pode passar? Esse quadro, só falando um pouco, eu não vou ler tudo, mas só para exemplificar de que a gente está falando, intervenção biomédica, a gente vai reduzir a exposição, o risco de exposição ou de transmissão, mediante o uso de tecnologias que são medicamentosas ou utilizando outros recursos, outras tecnologias. Então a gente mantém ali o preservativo, fala sobre medicação para todos que se identificam infectados pelo HIV, o medicamento, a profilaxia antes de uma exposição, depois de uma exposição, que a gente já falou, a vacina, tratamento de outras infecções. Aí a gente tem as intervenções, pode passar, Sandra, as comportamentais, que na verdade a gente vai ajudar as pessoas a trabalhar o reconhecimento e a autoavaliação da percepção de risco, como mudar comportamento,
comportamento, dentro das possibilidades de cada um comportamento, uma mudança não só individual, mas coletiva também, e aí dentro das possibilidades, trabalhar com a adesão aos preservativos, trabalhar com a adesão aos medicamentos, incentivar a testagem, fazer redução de danos. Então tem várias questões aí que estão no campo das intervenções comportamentais. E por último, as intervenções estruturais, como já tinha comentado, que está muito relacionada à vulnerabilidade dos indivíduos, dos grupos, por conta de preconceito, discriminação, de estigma, e aí a gente tem que pensar em legislação, em promoção de direitos humanos, garantia desses direitos, diminuição de desigualdade socioeconômica, e é esse conjunto que a gente entende que de fato a gente pode enfrentar a epidemia do HIV no país e no mundo. Vou dar só uma corridinha, que eu estou quase acabando por causa do tempo. Como a Alice colocou, a gente tem a questão da população-chave, das populações prioritárias. Eu gosto muito de voltar à discussão da vulnerabilidade, né? Que foi para além do chamado grupo de risco, comportamento de risco, que a gente chegou na vulnerabilidade. A André falou um pouco, a Alice falou um pouco, então eu vou já construir esse conceito com o pessoal sobre vulnerabilidade. Eu costumo trabalhar com os profissionais na rede que a vulnerabilidade, vamos pensar numa linha imaginária em que você está aqui, eu estou aqui, é que a gente tem um risco a alguma situação de saúde. O quanto eu estou mais perto ou mais longe desse risco, quanto eu consigo me proteger mais ou menos desse risco, é o quanto eu estou, e aí não sou, mais ou menos vulnerável em cada momento da minha vida. Então hoje, cada um de nós poderia avaliar e pensar, hoje eu estou menos vulnerável ao HIV, e daqui a 6 meses, por alguma situação, algum fator social ou outro, a gente estar mais. E aí fator social, mas também fator institucional, a gente não pode deixar de ponto instituição, serviços de saúde, como as coisas se organizam, pensar que às vezes a gente pode aumentar a vulnerabilidade também das pessoas. Pode ir? Rapidamente, só para mostrar para vocês que enquanto aqueles estudos são específicos do Ministério da Saúde conseguem mostrar números do HIV em determinados segmentos de população, esses dados que eu trago são dados a partir das fichas de notificação de HIV/AIDS, que não trazem a questão da identidade, só traz, por enquanto, da orientação. E aí, no geral, parâmetro para vocês, casos AIDS em cima, casos HIV embaixo. Como a Alicia disse, a partir de 2013 a gente passa a receber a notificação não só do caso AIDS, que veja por critérios, por sinais e sintomas, pelo agravo, mas a notificar os casos de HIV. E já esperávamos isso. Vocês veem que os números de casos AIDS estão diminuindo. Eu fecho 2017 com 75 residentes em Niterói. E os casos HIV elevam, eu chego em 134 em 2017. Tem um ponto positivo porque nós estamos oferecendo muitos testes para as pessoas pela rede toda, principalmente os testes rápidos, e conseguindo fazer um diagnóstico precoce, mas a gente tem que estar olhando e cuidando para esse número. Se ele vai se estabilizar, se ele vai, a tendência de crescimento, se ele vai, a gente consegue que ele se reduza, à medida que a gente vai ampliando as possibilidades de uso daquela roda, daquela mandala, de outros meios de prevenção. E aí, em relação à categoria de exposição, considerando só no ano de 2017, dos 96, dentre aqueles 134 que eu mostrei antes, notificados com HIV em Niterói, 96 em que foi marcado sexo masculino na ficha, em termos de categoria de exposição, 46 homossexual, 13 bissexual, 24 heterossexual. Entrou a questão da droga junto com a heterossexualidade, porque aí o próprio sistema faz um fechamento disso quando a gente insere os dados. 2 só a questão da droga e 1 que já era de transmissão vertical adulto. Então a gente não consegue ter essa visão específica hoje, a não ser por outro tipo de pesquisa que venha a ser delineada em relação à identidade de gênero no município. E aí eu só voltei nessa roda para concluir falando um pouco dentro do município, né, já que a gente tem que pensar um pouco rede também em Niterói, como se vem lidando, e principalmente vou falar em relação à PrEP e à PrEP. Em relação à profilaxia após uma exposição de risco ao HIV, a gente veio trabalhando cada vez mais avançando para que a gente não ficasse com serviços centralizados. Então hoje a gente procurou que esse serviço esteja em todas as portas de urgência e emergência do município.
Quando existe algum problema, a gente sempre pede feedback. Precisa chegar até a gente para a gente ir entender o que aconteceu no serviço para que aquela atenção, aquele atendimento possa não ter acontecido. Mas, a princípio, todas as portas de urgência e emergência, inclusive a rede básica de saúde, a gente também vem trabalhando para que a avaliação do uso da profilaxia, que é algo simples e pode ser feito pelo profissional da rede básica, e a prescrição, que também é simples de ser feita, isso já possa acontecer se alguém chegar durante o dia numa unidade da rede básica de saúde da gente, para que a pessoa não perca tempo no início do tempo ótimo, entre 2 e 6 horas do uso do antirretroviral, da medicação, para se dar a profilaxia. Então, situação, a pessoa chegou numa policlínica nossa, era a população, um rapaz jovem gay, aí chega lá e conta toda a história. Aí na época eles não estavam orientados dessa forma. Ah, não é que não, você tem que ir para o serviço de urgência. Aí chega no serviço de urgência, espera. Aí vai contar toda a história de novo. Aí isso, o tempo está passando e a gente perde tempo para iniciar a profilaxia. Então isso, gente, é um trabalho com passos que a gente vai dando, né, um processo de implementação que acontece aos poucos, então não significa que todos estão fazendo joia nota 10. O trabalho da gente, da assessoria, é ir acompanhando isso e contar com certeza com o movimento social, como a Bruna tinha enfatizado, para dar o feedback e a gente poder corrigir algumas situações. E eu quero fechar então com essa frase que diz que as intervenções de redução de estigma precisam investir em dialogicidade, entender os participantes como sujeitos de direito do seu cotidiano e do seu projeto de felicidade em uma perspectiva mais construcionista da dimensão psicossocial. Essa imagem do Ministério, né, sou travesti, tenho o direito de ser quem eu sou, e eu trouxe para que quem está aqui e que não seja da população T consiga entender isso, à medida que a gente entende como direito também nosso, ao diálogo, a se entender como sujeito de direito, sujeito do seu cotidiano, sujeito do seu projeto de felicidade, talvez a gente perceba que não deva querer impor as nossas verdades do meu projeto de felicidade, do meu cotidiano sobre o outro. E aí isso facilita a nossa relação. Independente de você profissional médico ou outro profissional de saúde, da sua formação cultural, que envolve questões religiosas, envolve questões familiares, mas é a base da questão. Somos diferentes e todos merecemos respeito aos nossos direitos e que eles sejam garantidos. Tá? Então essa tem sido também a nossa luta no município. O Wegner está aqui, tem discutido o pessoal do setor do ESUM com o movimento social também em relação ao ambulatório trans. Para além disso, hoje, o que nós temos, né, a rede é orientada para chegar até ao IED, Instituto de Endocrinologia, existe um sistema chamado Ser Estadual, onde as pessoas podem ser inseridas. O Pedro Ernesto, em relação ao processo transexualizador, acaba sendo, no momento, também a nossa referência do município. E as outras questões que vão sendo demandadas, a gente sempre espera que as pessoas consigam ir acessando dentro da rede de saúde de Niterói, da rede básica, hospitalar e de urgência. E quando não consegue, a gente conversa para tentar resolver. Obrigada. A gente fez uma pequena alteração, como atrasou muito, a gente vai juntar o café break com o almoço. E aí a gente fica mais tranquilo para poder ter um debate também, né? A sugestão da nossa organizadora Priscila Gomes, né? Então acho que fica melhor. A gente está só com um probleminha aqui que caiu a internet aí, parou a transmissão. Se alguém tem de canal de YouTube aí quiser dar uma força ali para as nossas queridas voluntárias, não está conseguindo reconectar. Começar. Bom, então vamos ao debate. Eu acho que dá espaço para a gente, para 3 perguntas pessoais, né? E a pessoa se identifica e faz a pergunta rapidamente, por favor. E tem um papelzinho que vocês podem direcionar a pergunta também para o André, da Secretaria Estadual, para a Alicia, do Ministério, e para a Fábia, da Secretaria Municipal, e eles vão responder isso depois pelo Facebook, é um compromisso aqui. E, enfim, a Wesley está inscrita. Mais alguém? Então, gente, eu queria dialogar, né, com o que foi exposto, muito belíssima exposição, né, a companheira Alice sempre arrasando.
tentar dialogar para a gente pensar a perspectiva da redução de danos, né? Tem um exemplo concreto no município do Rio, ali no bairro da Lapa, né? Tem a Casa NEM. A Casa NEM é um abrigo, né, LGBT para pessoas vulnerabilizadas, né, nessa sociedade aí, principalmente travestis e homens trans. E aí a gente tem um cotidiano desafiador, né, assim, tipo, tem dias que eu tenho que me fortalecer muito para ir lá, né, para poder presenciar aquilo e ver as minhas semelhantes em situações que, né, essa é a realidade das travestis, transexuais e pessoas LGBTs. E aí a gente se pega o tempo todo, galera, lá, tentando trabalhar a redução de danos, né? Por exemplo, vai cheirar cocaína, cada um segura o seu canudo, né? Ter a noção do efeito que isso causa no corpo. Vai fumar maconha, não vai arrancar um pedaço de revista, um papel sujo, um pedaço de jornal. Ela vai ter que usar uma seda, né? Enfim, ter uma noção de higiene sobre aquela droga e tal e tudo mais. E a gente tenta sensibilizar as meninas travestis transexuais lá o tempo todo diante de uma situação dessa. Tinha um caso lá que eu acompanhei que foi assim, eu fiquei louca, de uma hora pra outra, né? Elas compraram uma injeção de Perlutan e saíram, encheram a injeção toda. Eu fiquei louca, Bruna, sabe? Elas encheram a injeção toda e botaram uma fila. Aí, bora, bicho, não. Vai noutra, com injeção só, gente. Fiquei louca, desesperada. E assim, não acontece mais, claro, né? Mas é um desafiador, um cotidiano desafiador, sabe? Essa é a realidade brutal, cruel, do não acesso à saúde, a negação do hormônio, né? A falta de atenção do psicólogo. As pessoas, na verdade, a saúde nos vê como pessoas que não adoecemos, né? Assim, já somos tidas como doentes, né? Então, a negação de serviço, ela não nos vê com dor de cabeça, com enxaqueca, querendo um psicólogo, né? Machucou o dedo, quer ir no dentista. Esse não é o cotidiano, né? De uma travesti na atual realidade que a gente vive. E aí a gente pensar sobre essa negação do serviço, que perspectiva de saúde integral é essa, que, né, integralidade, equidade e qualidade no SUS acontece para esses usuários. Primeiramente, travestis transexuais conseguem, né, tornar-se usuários do SUS? Então a gente vê uma incapacidade, né, que a saúde pública vem caminhando e vulnerabiliza cada vez mais a vida dessas pessoas, né? Então eu trouxe esse ponto de reflexão e finalizo convidando todos e todas vocês para conhecerem a Casa NEM, né? Lá atualmente a gente tem umas 24, 25 pessoas LGBTs, em grande parte são pessoas trans, né? E aí a gente precisa de atenção, precisa de pessoas voltadas, né, para construir essa rede de solidariedade com a gente, aumentar o número de voluntários e voluntárias que fazem, né, enfim, trabalhos, né, com essas pessoas lá para a gente poder avançar e que esses pontos assustadores, né, que, enfim, em alguns episódios lá buscam acontecer, a gente tentar negar, né, tentar intervir para que isso se enfraqueça, né, essa redução de danos possa se aplicar concretamente e a gente possa defender a vida, né, dessas pessoas que até então estão lá. Casa NEM fica lá na Rua Moraes e Vale, na Lapa, né, ali perto daquela esquinazinha que já desce para a Glória. E atualmente no Brasil é um lugar onde uma pessoa LGBT chega, né, tem lá um arrozinho, um feijão, né, uma coisa básica mesmo para poder sobreviver e é gratuito, não é ONG, não é, entendeu? É tipo um lugar mesmo, uma esperança que uma grande companheira nossa tem lá no Rio, né, a Indianara Siqueira, Indianari agora, né, de gênero, Indianari. E aí constrói essa luta, né? É uma coisa assim significativa. Foi um dos principais objetivos assim que me fez, né, permanecer no Rio para construir essa luta, né, e defender a nossa vida. Obrigada, gente. Obrigada. A moça de preto ali. Não, de azul. E depois você e Bom dia a todos e todas e todos. Meu nome é Andréia. Eu sou professora da fonoaudiologia, né? Recentemente eu fui removida para cá, para Antônio Pedro, e estou agora lotada no serviço de otorrinolaringologia, que é do Departamento de Cirurgia Geral Especializada. Trabalho com a população trans desde 2010, quando fiz uma parceria com o Pedro Ernesto e lá fiquei acompanhando os atendimentos da população e
criando perspectivas para a atuação da fonoaudiologia de uma forma que fosse institucionalizada, né? E voltada para todos esses ideais que a gente tem de humanização, equidade, integralidade, enfim. E me deparei com essa realidade que até então eu não fazia ideia, que é o preconceito do próprio profissional de saúde e de toda a estrutura que envolve o atendimento. Recentemente, ainda em Friburgo, onde é o curso de fono, nós começamos a fazer um ambulatório trans e tivemos uma capacitação breve. E passamos por maus bocados, porque depois uma das pessoas que não havia sido capacitada, enfim, colocou uma das pacientes numa situação de exposição, de preconceito. E eu queria perguntar para vocês como vocês têm visto a questão da capacitação. Uma coisa é capacitar uma equipe que vai estar numa clínica pequena. A outra coisa é a gente agora vai para o hospital, né? A gente pode ter uma equipe, eu, a fono, o otorrino, o psicólogo, a gente está ali, a gente entende, a gente quer que seja diferente, mas se eu não capacitar todo mundo da vigilância, todo mundo da recepção, ou todo mundo da própria otorrino, e isso é importante, eu não quero mostrar diferenças aqui em relação à formação da pessoa, né? Enfim, se eu não capacitar todos os envolvidos, eu me preocupo com a exposição, com o preconceito que possa acontecer. Como vocês têm pensado a questão da capacitação? Quanto tempo duraria essa capacitação? Quais as pessoas que seriam chamadas? Porque esse agora vai ser o desafio. A gente aqui tem um projeto para avaliar a efetividade de um programa de treinamento vocal para as trans mulheres, né? E aí a gente fica, e agora? Como é que vai ser? Chama os residentes, chama... E se o problema acontecer aqui na recepção? Como controlar? E eu tenho o perfil de ser uma pessoa controladora, né? E aí eu fico assim, eu não tenho como controlar, isso eu sei. Mas se a gente puder minimizar possíveis danos que venham a surgir, a gente quer minimizar. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês têm pensado essas capacitações. Ou se não, como nós podemos pensar juntos, para que isso aconteça da melhor forma. Obrigada. Então, meu nome é Leonardo Loura, eu sou residente do Instituto de Dermatologia Professor Rubem David Azulay, da Santa Casa da Misericórdia. A gente, esse ano, abriu um ambulatório dentro da nossa especificidade para acolhimento de população de diversidade de gênero. Inicialmente, a história foi assim: a gente tem o setor de dermatologia sanitária. Nesse setor de dermatologia sanitária, a gente faz acolhimento para pessoas que têm ISTs e que têm outro tipo de doenças. A gente tem teste rápido para fazer o diagnóstico, enfim. A gente tinha essa população e dentro dessa população a gente tinha alguns transexuais. Então a gente decidiu, vendo essa necessidade de fazer, como estava falando a Bruna, de repente as pessoas dessa população não tinham somente ISTs, também tem unhas encravadas, tem problemas no cabelo, a gente tem especificidade lá para ambulatórios de pele negra, a gente tem atendimento específico para unha, para cabelo, para mucosas, para outras doenças, vitiligo, psoriase, enfim. Então, eu acho que a gente identificou essa falta dentro da nossa especificidade e decidiu fazer. Já a gente há 3 semanas começou o ambulatório, toda quarta pela manhã a gente está atendendo a população que originalmente a gente já estava atendendo no ambulatório de dermatologia sanitária. E a pergunta é a seguinte: a gente tem
prontuário, né? E a gente está trabalhando sobre o prontuário antigo. Só que assim, a gente na dermatologia tem medicações que precisam o RG da pessoa para ser prescrita. Por exemplo, a isotretinoína para o tratamento do acne. A gente está utilizando nesse ambulatório específico o nome social. Porém, não sei até que ponto a consideração legal dessa população permite a gente ter o RG de cada pessoa, entendeu? Mas mais ou menos isso é o que eu queria falar. E outra coisa é o convite que eu estou abrindo o nosso setor de portas abertas para toda a população de diversidade sexual, e a gente tem todas essas especificidades, não somente, como eu falei, o atendimento específico para IST, para diagnóstico, para tratamento, sino acolhimento para outras coisas dentro do âmbito da dermatologia, tá bom? A minha pergunta específica para o Dr. Feijó diz respeito à questão do uso do hormônio, né? Que está ainda muito incipiente. Então, eu gostaria de saber se ele ou se outro membro da mesa, né, tem essa informação de quais são os protocolos utilizados atualmente para hormônio, questão de seguranças e que conhecimento a gente tem nessa área. Muito obrigada. Bom, quem é primeiro? Você quer falar do hormônio? Gente, vou tentar ser bem sintética. Wesley, muito boa colocação. Quando a gente pensa em redução de danos, o que é redução de danos? É trabalhar com a realidade. Se uma pessoa usa silicone, não é porque eu quero, no alto da minha medicina, que ela pare de usar, que ela vai parar. Não é porque eu, no alto da minha farmácia, da minha enfermagem, vou dizer que a pessoa pare de usar a sua cocaína. Nós temos que encarar a realidade. Eu não sei por que essa pessoa usa cocaína. Será que não é um subterfúgio para alguma coisa? O silicone, ela não usa, será para fins comerciais, por exemplo, porque o corpo mais bonito vende mais? Não necessariamente só isso, mas pode ser. Então não é eu ficar fazendo essas suposições, é eu trabalhar com a realidade que existe. E se eu realmente jurei que eu quero cuidar dessa pessoa, eu tenho que trabalhar com essa realidade e reduzir o dano que aquela substância, aquela questão vai causar para ela. E a gente tem que pensar que a redução de danos classicamente sempre só foi pensada para álcool e outras drogas. E também continua. Pensar no sul do Paraná. Curitiba é muito frio. As meninas, para se prostituírem, precisam tomar cachaça, precisam tomar coisa forte para aguentarem ficar na rua com pouca roupa. Se elas tiverem com o corpo todo coberto, elas não vão vender o produto que é o corpo. Então tem que pensar em tudo isso. Então a redução de danos ela tem que ser pensada para a realidade. O uso do silicone industrial, por exemplo, desse uso que é extremamente comum entre travestis transexuais, uma agulha e uma seringa para uma fila de pessoas. Porque a gente pensa, mas uma agulha e uma seringa é tão barato. Mas é tão barato que é o dinheiro que elas também não têm. E elas não vão deixar de se hormonizar por causa disso. Né? Nós não vamos deixar de nos hormonizar. Então é trabalhar com essa realidade. Em relação à capacitação, concordo com você, infelizmente não é a nossa área dentro do Ministério que trabalha com isso, a gente é mais da área das IST, da vigilância. Tem um departamento que faço uma crítica aqui, está totalmente desmontado dentro do nosso Ministério pela atual realidade dentro do país, que é o da GEP, que é específico da política LGBT. Ai, que chique. Específico da política LGBT, mas existem algumas capacitações online muito boas no UNASUS, que eu até sugiro que todo mundo entre aqui no UNASUS, que é Política Integral LGBT, Saúde Integral LGBT. É fácil, dá para todo mundo acessar, você não tem aquele tempo mínimo ou máximo para concluir, ganha certificação e é muito bacana. Em relação ao Leonardo, né, tem que ser o nome do RG a priori. Nós temos a Receita Federal que passou a permitir o uso do nome social, mas, por exemplo, tem uma pessoa, um conhecido, que foi tentar fazer uma conta no banco, que inclusive pede muito mais do CPF que o RG, colocou o nome social, tendo em vista que está registrado, e não conseguiu. Então, mas com a decisão do STF a gente espera aí que melhore. Em relação à pergunta da doutora Valéria, eu acho que eu não sei se o doutor André vai falar, os protocolos utilizados, eu falo enquanto Ministério, são internacionais ainda. Nós não temos uma padronização nacional. Inclusive a WPF, que é a nossa organização mãe, tem
falando, né, enquanto a Bracite, tem alguns protocolos de harmonização baseados em algumas poucas pesquisas que se tem. Tudo é adaptado, feito para pessoas cisgênero, em menopausa, por exemplo, em climatério, ou em risco de câncer de próstata, o uso da ciproterona, por exemplo. Então é tudo muito adaptado. O Brasil colocou no ano passado, o Ministério, um protocolo de hormonoterapia, um draft, ainda não nada muito, né, pronto, em consulta pública. E a partir desse ano, com alguns especialistas da endocrinologia, da farmácia, da enfermagem, pretende escrever um PCDP padronizando aqui a hormonoterapia no país. Não tem follow-up da população? Não, infelizmente não. Eu não sei só se estiver localmente, mas assim, nós, enquanto Ministério, os protocolos utilizados são internacionais. Nós temos no Brasil, acho que o senhor pode falar melhor, um empirismo muito grande também, e a prática clínica imperando, então. Eu, clinicamente, enquanto endocrinologista, prescrevo, funciona, é tudo ainda muito na boa vontade. Também eu não posso criticar esse endocrinologista porque ele faz o que ele pode, né? E sempre baseado em medicamentos de fora. A idade mínima é 16 agora, né? Para começar. Não foi aprovada ainda. Já passou a resolução? É porque a resolução nova prevê 16, mas não passou. A do CFM vai tratar sobre isso. Bom, mas eu acho que ia deixar ele falar. Só falar o seguinte, gente, vocês estão vendo que tem uns cartazes na parede? As pessoas trans que quiserem dar o seu relato, não precisa se identificar, tem vários tipos de violências, estigma, enfim, no serviço de saúde, porque a gente está fazendo um documentário e aí vai ser filmado esses cartazes e vai ser colocado no documentário. Ok? Só cuidar para não riscar a parede do auditório de 25. Depois vai ter a Liga de Psiquiatria aqui, gente. Talvez a gente nem consiga sair. Brincadeira. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um comentário dando ênfase na questão da capacitação, mas costurando um pouco com o que o Weston traz, né? Quando a gente ouve a situação, por exemplo, das pessoas que estão na Casa NEM, eu fico imaginando vários profissionais de saúde dentro dos seus consultórios, das clínicas e até dentro dos espaços do SUS também, muito distantes da realidade. Quanto menos a gente conhece, mais a gente tem medo, mais a gente faz críticas que não são construtivas, e maior a ignorância, de fato, como o professor tinha comentado. Então, acho que a gente precisa dar muita ênfase, trabalhar muito na capacitação, dando visibilidade, porque assim a gente vai conseguir desconstruir algumas questões que estão impedindo um trabalho de qualidade. E aí, no congresso do ano passado do Ministério da Saúde, de HIV e de hepatites, eu assisti a uma apresentação de uma pesquisadora, então foi feito pela academia, mas junto com uma gestão local de um município, se eu não me engano, de São Paulo, foi da região sul. Eles não trabalharam com uma pessoa trans de fato, era uma atriz e ela ia a uma unidade de saúde da família do município, tinha toda uma questão e a equipe se apresentava e conduzia aquele atendimento de forma natural, sem saber do que se tratava, que era o estudo, e a proposta era depois ela se apresentava junto com a equipe do município, a pesquisadora e a equipe da unidade de saúde da família. Esse chique também. Obrigada. E a equipe da unidade de saúde da família. E aí as pessoas vão botar lá em pratos limpos mesmo a situação. Como é que foi, como é que não foi, por que agia assim, por que não agia assim. Chegou a ter crítica até, a pessoa da equipe falou assim, com que direito vocês vêm aqui, essa pessoa vem como uma atriz, por exemplo, se colocar para a nossa equipe, expor a gente dessa forma. Mas isso foi gravado até um vídeo, como resultado do trabalho da pesquisa. Então, eu achei muito interessante, isso despertou, traz para a gente um nível local. Quando a gente vai representando o município, num evento assim, a gente volta provocado de fato por isso. Então, eu digo assim, que do ponto de vista local, o município de Niterói, a gente tem muito ainda o que fazer com a rede de saúde, principalmente falando da rede SUS, nesse sentido. Os problemas existem, tem profissionais sensibilizados, mas tem muito problema também acontecendo, e eu acho que a gente tem
muitas possibilidades, muita coisa bacana para fazer. Quando eu disse, por exemplo, do Web Not Pop Trans do Ministério, você para assistir 20 minutos, aquilo dá um debate, dá uma conversa excelente com os profissionais. O filme Meu Nome é Jaque, a gente no final do ano teve o seminário da Reduzaides, a Jaque veio para debater junto com a gente o filme. Isso dá excelentes debates, capacitações e rodas com profissionais em formação e com profissionais que já estão em serviço. Então eu penso que assim, é priorizarmos e agirmos, porque tem muito que a gente fazer e a necessidade também é muito grande, tá? Mas a provocação, com certeza, a gente trouxe. Os eventos que a gente participou com vocês, que a gente precisa fazer algo no município para a rede também. O WebDoc é do departamento, do nosso. Depois eu vou passar o link para vocês dois. Bom, essas perguntas para mim são importantes e interessantes e refletem bastante, quer dizer, o interesse que esse tema traz no meu lugar. Eu conheço a UESP, as outras pessoas que conheço, mas eu acho que a gente, se observar todas, tem alguns aspectos que a gente pode responder de uma forma geral, algumas especificamente. Mas vamos lá. A UESP traz uma questão que nos, como bem apontado pela Fábio, quer dizer, eu trabalho com a população LGBT na Secretaria de Estado desde 2009. Eu sou gay, eu trabalho com tenho experiência. Quer dizer, obviamente, como eu não tenho 68, todos aqui viram aquele filme chamado Brokeback Mountain, que todo mundo achou bonito, todo mundo achou aquela coisa, como que aquilo existia? Aquilo foi a minha época de juventude, quer dizer, tudo aquilo foi vivido. A gente vive, quer dizer, quem é mais novo hoje não imagina que aquilo aconteceu. Eu estou com 60 há 30 anos atrás. É muito pouco tempo histórico. Então, a gente viveu situações bastante complicadas que, graças ao movimento, graças à revolução, a gente já superou alguma, mas sem dúvida alguma, como diz ela, a realidade dessa população trans, principalmente, hoje, que se encontra numa situação de maior vulnerabilidade, dentro de todas as letras que contém o LGBT, essa situação é inimaginável para quem está profissional, para as pessoas que estão trabalhando, até que se propõe. Você não consegue imaginar dentro, por maior esforço dele, a não ser que você vá para lá, vá conhecer, e é uma realidade que muitas vezes as pessoas não se propõem aí. A Andréia perguntou sobre a questão da capacitação. Eu acho que aí tem alguns aspectos que a gente tem que atender, do meu ponto de vista, certo? Eu sei que isso é uma coisa que pode, eu não sei se é uma questão muito que o movimento, eu particularmente acho que a gente tem que ter, quando a gente tem, a questão apontada, o ambulatório trans, para mim, ele deveria ser um ambulatório para tratar as especificidades da população trans. A população, nós teremos que ter no SUS, pela universalidade, qualquer unidade de saúde é capaz de atender trans, travesti, negro, população de rua. A gente sabe que a realidade não é essa. Então a gente, muitas vezes, quer dizer, ter um ambulatório, um consultório de rua é uma necessidade que você tem que ter para cada população específica. Mas você não, do meu ponto de vista, no SUS... Oi? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então, quando você levanta a questão da capacitação, eu acho que tem dois aspectos aí importantes na capacitação. Um deles é a capacitação técnica. O profissional que atende tem que saber entender a especificidade daquela população. O homem grávido é uma questão que o profissional tem que estar atento, tem que saber lidar com aquela situação que não lhe foi ensinada na escola.
Além do que, obviamente, vai ser glosado no SUS, porque o SUS não prevê obstetra para homem, não prevê parto para homem. É uma outra discussão que a gente vai ter que ter rapidamente, porque a tendência é que com o empoderamento desses grupos, esses problemas comecem a aparecer com mais frequência. Então você vai ter que discutir isso. Quer dizer, a mulher trans vai ter que fazer exame de próstata quando chegar na determinada idade. Como é que isso vai ser? Todas essas questões vão ter que ser. Então a capacitação, em primeiro momento, tem que abordar a questão da capacitação técnica, porque existem especificidades nessa população, assim como em outra, mas nessa população, que o profissional tem que saber lidar. Isso é a capacitação. Eu particularmente acho que a iniciativa daqui da UFA é importante, incluir ou começar a fazer o tema para dentro, porque são vocês que estão se formando e tem que começar a aprender a lidar. Vai chegar uma situação em que vocês poderão estar com o paciente nessas condições e você vai precisar saber agir, independente, aquela mesma questão que isso é relatado por mulheres lésbicas que vão a ginecologistas e quando perguntam, quando elas dão a entender que elas não se relacionam sexualmente com homens, aí dizem, relato das próprias pacientes, que elas não têm risco de câncer. Então, se o profissional tem que saber, tirando o preconceito do profissional, o profissional tem que saber que há uma tolerância até onde você pode dizer alguns absurdos. Quer dizer, você não pode dizer como a paciente, não deveria poder. Outro tipo de capacitação que eu acho bastante mais complicado é a que lida com todos os profissionais, porque são reflexos da sociedade, que é vencer o preconceito. Porque o preconceito você não vence dando aula sobre isso. Quer dizer, ou a pessoa quer e aí se dispõe e vai lá, porque nem adianta você, quer dizer, punição para quem não respeita a norma, a discussão vai funcionar. Então a capacitação, nesses casos, é um pouco mais complicada. Quer dizer, vencer preconceitos depende do indivíduo, depende de você. Porque se você então a capacitação é um pouco diferente. São dois tipos de capacitação. A gente na secretaria fez para os profissionais, lá tem um programa de capacitação e aperfeiçoamento, semestralmente você estuda um tema e faz uma avaliação. E foi feita uma questão para a população LGBT. É claro que além dos... Porque o profissional de saúde médica são conservadores, a sociedade e essas profissões são mais. Eu sou médico, eu não posso falar no conhecimento de causa. E a gente, você vencer isso é muito difícil. Quer dizer, o empoderamento do movimento, se você botar na novela das 9, afora os absurdos que a gente escuta até hoje, quer dizer, a gente escuta de colegas absurdos até hoje, e isso ajuda a vencer preconceito também. Porque é aquela coisa, o maior preconceito é com a população trans, por quê? Está ali a questão da sexualidade estampada. O gay e a lésbica, a coisa já não é com essa clareza, mas a população trans e lidar com a sexualidade, a pessoa tem mais preconceito. Não fosse isso, você não teria tanta religião prosperando nesse país, porque lida com essa questão mesmo. A outra questão do Leonardo, também a questão do ambulatório, você imagina, e a questão da Valéria dos protocolos, quer dizer, é o que a Alice já falou, e a questão do protocolo, o CFM está estudando, porque experimentalmente é o CFM que pode propor, mas até onde eu sei, quer dizer, São Paulo e Rio Grande do Sul foi feito com CRM locais, mas mesmo assim são classificadas também como experimentais ainda. Então, agora, o Ministério da Saúde, por exemplo, que na portaria prevê a hormonoterapia, não tem. Na sua relação de medicamentos
lá o Renan, os hormônios não são definidos para a hormonioterapia da população trans. Então, mesmo que a gente, hoje no Estado Unido, mesmo que a gente já estivesse comprando tudo, você não teria, quer dizer, teoricamente, você não tem como justificar dar para o tratamento da disforia, é assim que é chamado, são ambulatórios de disforia de gênero. Então, assim, tem muita coisa para avançar ainda. Eu acho que a gente já avançou muito, pelo menos já chegou num estágio em que as coisas já são discutidas, as pessoas já são os atores sobre os seus destinos. A gente tem um grande avanço nisso. Você está discutindo, quer dizer, a questão foi colocada no colo da sociedade. Quer dizer, ou você, eu costumo dizer que esses últimos 20 anos, 30 anos, significaram empoderamento, uma emancipação da população LGBT e com mais intensidade a população que engloba travestis, transexuais, porque você conseguiu uma grande emancipação disso. E dificilmente hoje, qualquer avanço do conservadorismo, você vai conseguir botar essa população de volta no armário. Não vai ter armário porque as pessoas já saíram, já se cresceram tanto socialmente, já se apresentam. Então, assim, eu acho que a tendência é, mesmo caso o conservadorismo continue a avançar, dificilmente você consegue regredir ou acabar com esse avanço que nós já tivemos até hoje. É claro, ele pode tentar aprovar uma lei, por exemplo, proibindo as uniões homoafetivas, a reconhecimento familiar. Mas o STF já disse que então vai chegar um momento que vai dizer que a lei é constitucional. Mas isso vai criar problemas, entraves, alguns problemas no momento. Mas eu acho que a tendência, para mim, mesmo conservador, é que você dificilmente regride a situações como vivenciadas anteriormente. Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora a gente, como foi falado no início pela Bruna, a gente tem a responsabilidade agora de conhecer as políticas de saúde, né? Muitos aqui provavelmente dos alunos não deveriam, não sei se foram apresentados, se foi meu aluno, foi apresentada a política LGBT, algumas das portarias e aos documentários do Ministério Pop Trans, né? Então, e outros documentários. Alunos de iniciação científica, então, todos foram apresentados. Então, a partir de agora, nesse evento, com essa mesa, a gente tem conhecimento, né, transmitido dessas políticas e o grande desafio é colocá-las em prática. O grande desafio agora é as faculdades de medicina colocarem nos seus currículos, mesmo que em diferentes disciplinas, o que é possível, né, conteúdos relacionados. Então, nenhum médico vai ser formado especificamente para especialidade de ginecologia para atender mulheres trans. Vai atender mulheres, né? Vai atender homens trans, porque, enfim, a formação é isso. Então, o grande desafio é fazer com que as pessoas acolham adequadamente as pessoas, independente se são cis, se são trans. Eu acho que o grande desafio é esse agora. Então, para fechar essa mesa, a gente fica com esse desafio, né? E continuar debatendo. O Sesco Trans agora não é só seminário, ele virou um projeto de extensão, agora são seminários. Então, a gente pretende dar continuidade a cada 2 meses com essa discussão, né? E o próximo desafio é trazer agora a questão da saúde dos intersexos também, tá? E a gente está aberto ao diálogo com o movimento social. Já existe um diálogo, né, forte da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal e com o Ministério, com o DAGEP, né? A gente tem que lutar para que o DAGEP fique lá e retome o seu fôlego, né? E a gente conta com o departamento para isso, tá?